Boa tarde, senhores vereadores. Saúdo de uma forma muito especial aqui a Gabi, a assessoria técnica da nossa comissão, cumprimentar o vereador Ricardo Alba, vereador Bruno Cunha, Jovino Cardoso Neto e Marcelo Lanzarin. Inicialmente, consulto os senhores vereadores para a dispensa da leitura da ata da reunião ordinária do dia 8 de agosto, encaminhada por e-mail. Aprovado e colete-se as assinaturas. E passamos, então, agora à coleta das assinaturas das redações finais dos seguintes projetos. 7.463 e projeto de lei complementar 1.714. Com todas essas informações, então, eu estou dando aberto, então, a presente reunião, iniciando nossos trabalhos, só para que as vossas excelências possam acompanhar. Estou encaminhando os projetos à solicitação de parecer jurídico dos projetos 7.467, 7.468, 7.469, 7.470 e 7.471. Os demais serão analisados nesta comissão. O primeiro projeto, 7.466, só para os senhores entenderem aí, é o número 6 da nossa lista. É do Executivo. Projeto de Lei 7.466, autoria do Poder Executivo. Ementa dispõe sobre o Plano Plurianual de Investimentos do Município de Blumenau para o quadriênio 2018-2021 e da outras providências. Bem extenso aqui. O parecer jurídico, por todo disposto e salvo melhor juízo, analisando o texto do projeto, não se vislumbra vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade orgânica. Quanto aos conteúdos dos anexos 1º e 2º do projeto, devem ser necessariamente analisados pela Comissão de Finanças, uma vez que tem efeitos aí na questão dos gastos, né? Bem como pelo competente órgão de assessoramento técnico. É bem extenso essa questão, imagino que sejamos esclarecidos quanto à questão do conteúdo, né? Mas esse esclarecimento se dá num outro momento. Aqui, como é análise técnica e o parecer jurídico se coloca aqui de forma favorável, eu também voto de modo favorável. Seu voto, vereador Lanzarin. Também favorável, senhor presidente. Vereador Jovino, seu voto. Por favor, ali, senhor relator. Total. São as diretrizes. Não coloca aqui na questão do montante, não. Cada um... Isso fala nas diretrizes orçamentárias e na orçamentária náutica, que não coloca. Não, aqui eu acho que aqui é mais a diretriz do plano mesmo. A questão dos valores aqui não estou encontrando. Não tem o valor do projeto. Me abster, presidente. Vereador Ricardo. Favorável, presidente. Também favorável. E a comissão seguinte, já que o autor está, gostaríamos de pular um projeto 1712, que é o número 8, de autoria do vereador Alexandre Caminha e vereador Adriano Pereira. Projeto de Lei Complementar 1712, autorias dos vereadores Alexandre Caminha e Adriano Pereira, que revoga a Lei Complementar 907, de 26 de dezembro de 2003. Pelo parecer jurídico e salvo melhor juízo, não padece o projeto de vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Acho que a gente poderia abrir para que um dos autores aqui do projeto possa nos explicar. Por favor, vereador Caminha, com a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os vereadores. Para a gente é um prazer poder estar aqui com vocês, explicando o que trata esse assunto, que é uma luta muito grande e de muitos anos. Esse projeto é um projeto que fala sobre a telefonia. Esse projeto de lei era, na verdade, essa legislação era a legislação que tratava sobre os assuntos de telefonia na cidade de Blumenau, que já foi debatido em audiência pública aqui na Casa Legislativa, em audiência pública também no Executivo, e nós estamos numa reformulação de uma nova legislação no que diz respeito a esse sentido. Então, nada mais correto e justo do que revogar essa legislação, uma vez que nós temos uma legislação federal que já trata do assunto e que, posteriormente a isso, nós faremos o encaminhamento de uma legislação mais específica para o município de Blumenau. Com isso, certamente, daríamos aí um sinal verde a todas as operadoras de dizer de que a cidade de Blumenau inicia um processo de uma nova legislação, que ela não é mais branda do que absolutamente nada, ela é em cima do que está previsto a própria legislação federal. Por isso, eu pediria o apoio dos colegas para que a gente pudesse dar encaminhamento disso o quanto antes. Obrigado.
Seu voto, vereador. Perfeito. Lembrando que o Bruno. parecer jurídico aqui é favorável, eu voto de modo favorável e parabenizo também o vereador Alexandre Caminha mais uma vez por trabalhar em conjunto aí com os colegas em mais um projeto de lei. Voto de forma favorável, presidente. Vereador Marcelo Lazzarini, seu voto. Senhor presidente, gostaria também aqui de contribuir, aproveitando que também faço parte da comissão que analisa a questão essa da telefonia móvel e tive a oportunidade, então, na última reunião, de entender um pouco melhor as dificuldades que nós temos com relação à implantação dessas antenas aqui no município de Blumenau, né, e particularmente com relação à questão da lei que regulamenta e que agora o vereador Caminha nos traz aí a proposta da revogação, faz com que todo projeto que seja analisado para a implantação de uma antena de telefonia aqui no município do Blumenau, ele siga os mesmos trâmites de outros projetos e isso implica, inclusive, na apresentação do projeto, que o projeto, nele, esteja previsto banheiros, estacionamento, bicicletário, quer dizer, totalmente infundado aí, né? Mas em função da legislação que nós tínhamos, que acabava obrigando o trâmite que ocorria com a análise desses projetos ser levando em consideração, né, os requisitos para qualquer outra construção, não analisando as particularidades aqui nesse caso. Então, quero parabenizar aí o vereador Caminha, né, juntamente com o vereador Adriano, que já há bastante tempo vem encampando essa luta. Então, como também tem um entendimento aí da necessidade com relação à revogação dessa lei, também meu voto favorável, senhor presidente. Vereador Jovino, seu voto, por gentileza. Parabenizar o vereador Adriano e o vereador Caminha pela iniciativa, até porque eu fui procurado por algumas operadoras e, sem dúvida, as exigências, pelo que se entende, não compete à implantação de espaço físico para a implantação das antenas. Então, eu acredito que é importante, meu voto é favorável, senhor presidente. Vereador Ricardo. Senhor presidente, tudo que venha facilitar a vida do cidadão, né, e venha desburocratizar o processo, deve ser implementado. Então, meu voto é favorável. Também, da mesma forma, meu voto é favorável à comissão seguinte. Projeto de lei complementar 1706. Parabéns, vereador. Projeto de lei complementar 1706, autoria do vereador Adriano Pereira, ementa e revoga o parágrafo 2º do artigo 378 da lei complementar 632, de 30 de março de 2007. Deixa eu ver aqui a temática. A justificativa aqui diz que a exclusão do parágrafo da lei complementar necessária, pois seu texto confunde o entendimento da aplicação do parágrafo. É sobre... Expõe sobre o Código Tributário do município de Blumenau. O parecer jurídico aqui diz que, por todo exposto, por força do artigo 63 do segundo regimento interno, o projeto deve ser submetido à apreciação da Comissão de Finanças, mas que está a regular quanto aos aspectos formais e materiais. Então, vou seguir o parecer jurídico aqui, votando de forma favorável, e aí a questão mesmo de análise financeira vai ficar para a Comissão de Finanças. Também é uma revogação, né? É. Vereador Marcelo. Favorável também. Vereador Jovino. Favorável, presidente. Vereador Ricardo. Favorável, presidente. Também. E a comissão seguinte. Projeto de lei 7.458, de minha autoria. Projeto de lei 7.458, autoria do vereador presidente aqui dessa comissão, Jens Mantel, ementa a denomina de Rua Valfrido Voles, via pública localizada no bairro Itopava Central, parecer jurídico favorável, voto também de modo favorável. Vereador Marcelo. Favorável também, senhor presidente. Vereador Jovino. Favorável, senhor presidente. Vereador Favorável, presidente. Ricardo. Também favorável. E a comissão seguinte. Vereador Adriano Pereira e Marcos da Rosa apresentaram um projeto de lei 7.459. Projeto de lei 7.459, em coautoria aí dos vereadores Adriano Pereira e Marcos da Rosa, ementa a denomina de Rua Domingos Bertoldi, prolongamento da via pública localizado no bairro Itopava Central. Por todo exposto, não padece também esse projeto de vício de legalidade ou inconstitucionalidade, então também voto de forma favorável.
Favorável também, senhor presidente. Vereador Jovino. Favorável, presidente. Vereador Ricardo. Favorável, presidente. Meu voto também é favorável. E a comissão seguinte. Projeto de lei de autoria do vereador Ricardo Alba, 7.465. Projeto de lei de autoria do vereador Ricardo Alba, projeto de lei 7.465, ementa a denomina de rua Azomar Branco, via pública localizada no bairro Boa Vista. Também o parecer jurídico aqui favorável, então voto de forma favorável. Favorável também, senhor presidente. Vereador Jovino. Favorável, presidente. Vereador Favorável, Ricardo. presidente. Também favorável. Senhores, projeto de lei 1707, de autoria do vereador Adriano Pereira, todas as comissões, ele apresentou um projeto que já, na vez passada, todas as comissões votaram contra. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência para que nós possamos submeter mais uma vez a apreciação do jurídico, para apreciar esse projeto. Vereador? Adriano Pereira. Qual é o projeto? É um projeto que fala da proibição de construção de edificações públicas abaixo da cota de enchente de 10 metros. Ele apresentou o projeto anteriormente e recebeu parecer contrário de todas as comissões, foi arquivado. Daí foi um projeto muito similar que entrou novamente. Eu gostaria de pedir um parecer jurídico. Por mim, tudo bem, presidente. Mas não tem o parecer Não tem? jurídico aqui? Tem o parecer jurídico, mas eu conversei com o vereador, ele não aponta nada a esse respeito. Não fala nada a respeito da similaridade com o projeto anterior. Exatamente. Mas o atual Mas parecer veja jurídico, bem, você tem? Desse Sim, novo projeto? tem O que que parecer diz? jurídico. Não, Diz a mesma coisa do outro, que tem que ser encaminhado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. na realidade, no parecer, não tem vício de iniciativa, pelo que eu Não, vi aqui. é. A questão é o seguinte, eu acho que nós podemos discutir e debater o projeto aqui sem problema nenhum. Também acho. Porque a questão é assim, ó, vamos lá. A proposta do vereador, eu entendo a preocupação do vereador Adriano, né, e principalmente em função da questão das demandas que nós temos de enchentes e nós temos estruturas públicas, né, em alguns locais que, teoricamente, acabam sendo atingidos aí abaixo da cota 10. A questão é que, infelizmente, nós vamos ter dificuldade em algumas regiões de achar um terreno, um imóvel adequado para se realizar a implantação de uma estrutura pública se nós estabelecermos essa cota como referência, né? Inclusive, hoje nós temos soluções para a construção nesses locais, né? Nós podemos, por exemplo, fazer uma construção sobre pelotize, utilizando a estrutura abaixo como estacionamento, por exemplo, e isso não significa que eu não possa realizar essa obra porque o imóvel está numa cota abaixo de 10. Então, eu acho que entendo a preocupação do vereador, mas me preocupa a restrição que nós vamos criar. Já é difícil, né? Eu, particularmente, como secretário de saúde, passei várias vezes por essa situação, quando nós procurávamos um terreno ou um imóvel para implantar uma unidade de saúde. É difícil você achar. E aí, se estabelecer mais uma restrição, apesar, como eu disse, de entender a preocupação do vereador, nós vamos ter uma dificuldade muito maior ainda de estar implementando ou instalando equipamentos públicos aí para atender a população. Acho que nós temos condições, através de obras de engenharia, por exemplo, como eu disse, como a construção, né, se for o caso, de uma unidade de saúde ou até mesmo de uma escola ou creche, enfim, utilizando a parte térrea como estacionamento, construindo a estrutura sob pelotize, o que não inviabilizaria a construção dessas estruturas. Eu, particularmente, tenho a minha posição independente do parecer que nós venhamos a ter aí, senhor presidente. Vereador Jovino. Senhor presidente, eu entendo até a posição do vereador Marcelo, mas também há de se convir que fazermos uma unidade de saúde, uma área de educação, numa área e sobre o pelotismo, tem as suas vantagens, mas também vai ficar inviabilizado de qualquer forma. Não diferente, cabe aí, eu entendo mais ou menos a questão do vereador com relação ao projeto, e agora há pouco está sendo investido, ou está sendo investido, na verdade, mais de R$2 milhões no parque aquático, conforme a mídia e muitas pessoas usam nas redes sociais. E é dinheiro público que está sendo aplicado ali, sem dúvida. 2 milhões, é 1 milhão só.
Mas já foi investido mais, senhor presidente, já veio emendas para lá. Então, Vossa Excelência entender que esses recursos, na verdade, inviabiliza, sem dúvida, atividades, enquanto o nível do rio Itajaí é elevado, com enchentes, e compromete, sim. Acho que o dinheiro público tem que ser bem aplicado. Temos muitas áreas na cidade. Eu vejo que o projeto do vereador ele vem de encontro às nossas necessidades, de termos as construções do poder público em áreas que possam realmente ser tranquilas. Vou dar um exemplo aqui, a Polícia Militar e o Corpo Bombeiro. Antes deles fazerem qualquer atendimento a terceiros, eles têm que se preocupar com eles primeiros, socorrer os bens que ele tem, porque todas as duas áreas são alagáveis. Então, eu acho que cabe nós discutirmos isso, sim, para não investir dinheiro público em cotas baixas na cidade de Blumenau. Submete à votação, então. Eu também acho. E aí, vereador Jovino, se me permite mais uma vez, né, uma parte aqui, se nós fôssemos levar em consideração esse parâmetro, nós não teríamos um Ramiro Ridger, que está numa área alagável, né, e que é utilizado por grande parte da população, e ali é uma área que nós temos bastante sensível com relação à questão de enchentes. A própria Vila Germânica, que hoje traz divisas aí para o município, uma referência no estado, no Brasil todo. Quer dizer, de novo, me preocupa nós criarmos algumas restrições aqui pela dificuldade que nós vamos ter de achar espaços adequados para implantação desses equipamentos públicos. Então, eu particularmente me posiciono contrário ao projeto. Me permite só, presidente, então, já que questão da fala do vereador, eu entendo, vereador, acredito que Vossa Excelência está com as suas razões, mas o Parque Ramiro, a Vila Germânica, quando há qualquer sistema de enchente na cidade, automaticamente não se há participação de pessoas utilizando os dois espaços físicos ou qualquer outro espaço físico na questão de lazer, mas sim as atividades essenciais, que é a educação, a saúde e o sistema de segurança, seja o bombeiro, seja a polícia militar. Todos esses, em todos os instantes, são solicitados, em especial nas horas de emergência. Então, eu entendo, Vossa Excelência, eu acho que cabe discutir esse projeto, sem dúvida, eu acho que tem que discutir sim, mas então vamos pedir para o vereador, quem sabe ele possa apresentar uma proposta, que esses em especial, que é educação, segurança, ou até mesmo na área da saúde, seja discutido para que não seja construído em áreas abaixo de cota 10. Obrigado. Vereador Bruno, por favor, seu parecer e seu voto em seguida. Bem, sendo sincero, eu tenho algumas dúvidas quanto à constitucionalidade e não concordo tanto com esse parecer aqui. Eu tenho bastante. Acho estranho, vou até verificar depois as questões técnicas, mas eu tenho bastante dúvida quanto à constitucionalidade e a possibilidade dessa Casa Legislativa fazer esse projeto de lei. De qualquer forma, como eu estou adotando um critério aqui, vou ser justo dentro desse critério. O parecer jurídico aqui não vislumbra a questão de legalidade e inconstitucionalidade. Acho que já deu uma discussão acalorada aqui com 2 pontos distintos colocados pelos vereadores, né? Então eu vou votar de forma favorável aqui para que seja encaminhado para o plenário, mas já coloco minhas dúvidas quanto a esse parecer e eu vou dar uma conferida nisso. Vereador Ricardo. Meu voto é contrário, presidente. Meu também é contrário. Então, ficamos... Lazarim? Não, o meu é contrário também. Projeto... Você não pediu meu voto, presidente? O senhor já falou que é favorável, vereador Juvino? Então tá bom, presidente. Eu presumo que o senhor, se o senhor quiser mais uma vez fazer o seu parecer... Ok, obrigado, presidente. Projeto de lei 7.461, do vereador Gilson de Souza e Marcos da Rosa. Não tem vício inconstitucional? Ah, tá. Opa, desculpa. Já até me confundi aqui. Vou botar circular aqui que eu botei favorável. Projeto de lei 7.461, autoria dos vereadores Gilson de Souza e Marcos da Rosa. A ementa dispõe sobre o programa de incentivo à doação de órgãos no município de Blumenau. Esse parecer jurídico, por todo disposto, possui vício formal de iniciativa sanável,
comunica o proponente sobre o fato de que o vício seja sanado através de apresentação de emenda com o seguinte conteúdo. Bem, faz um encaminhamento aqui de que teria vícios sanáveis. Então, eu faço a recomendação para que a gente, presidente, destine esse projeto para o gabinete dos 2 vereadores autores, para que eles possam fazer as adequações técnicas. Consulto os senhores vereadores, os demais, para que a gente possa, então, encaminhar ao vereadores autores. Projeto de lei do vereador Jovino Cardoso Neto. Vossa Excelência tem orgulho de falar esse nome. Projeto de lei 7.460, de autoria do vereador Jovino Cardoso Neto, ementa e institui a Semana Municipal do Escoteiro em Blumenau. O que diz aqui no parecer é que, embora esteja válido com os aspectos formais e materiais, que já teria, na verdade, uma lei nesse sentido, que seria a Lei 8.137 de 2015. Então, faz aqui algumas sugestões, e uma delas é que, se essa comissão entender em juízo político, que o atual projeto que trata do mesmo assunto já previsto pela lei, opinar pelo seu arquivamento, e a outra de comunicar ao proponente para que ele apresente substitutivo global, no qual pretenda modificar a lei em vigor, acrescendo-lhe eventual conteúdo inovador que o atual projeto possua. Então, eu acho que seria justo a gente fazer um encaminhamento para o vereador Jovino para analisar com mais calma no gabinete e fazer as considerações dele. Consulta os demais senhores De vereadores. acordo, de acordo. De acordo, e o pedido foi aceito e ao autor. Projeto de lei de José de Souza Zeca Bombeiros, 1705. Projeto de lei complementar 1705, autoria do vereador José de Souza Zeca Bombeiro. Ementa, acrescenta e altera dispositivos no artigo 1º da Lei Complementar 279, de 30 de junho de 2000. O parecer jurídico padece o projeto dos seguintes vícios integrais insanáveis por emenda de qualquer espécie, que cita vício de inconstitucionalidade tanto formal quanto de iniciativa. Só para ver o assunto, era sobre a disposição de instalações internas dos estabelecimentos bancários. Então, o projeto aqui foi inconstitucional, tanto quanto a forma quanto a iniciativa. Eu sigo o parecer jurídico votando de forma contrária. Vereador Lazarino, seu voto. Acompanho o relator. Vereador Jovino, o seu voto. Favorável, presidente. Vereador Ricardo, seu voto. Contrário, presidente. Também contrário ao arquivo. Projeto de lei complementar 1713, de autoria do vereador Adriano Pereira. Projeto de lei complementar 1713, autoria também do vereador Adriano Pereira, ementa, acrescenta dispositivos ao capítulo 1º do título 5º da Lei 2047, de 25 de novembro de 74, para instituir o enquadramento empresarial simplificado no município. O parecer jurídico diz que esse projeto possui vício de formativa de iniciativa insanável, uma vez que tenta impor atribuições que são oriundas, e privativas dos órgãos do Poder Executivo. O vício é insanável porque atinge dispositivos fundamentais do texto, prejudicando integralmente, assim não se justifica a apresentação de emendas, nem análise de demais elementos formais e materiais. Sigo o parecer jurídico votando de forma contrária. Vereador Marcelo Lazzarin, seu voto. Contrário, senhor presidente. Vereador Jovino, seu voto. A bancada da situação, presidente, voto favorável. Em relação ao projeto. Vereador Ricardo. Voto contrário, presidente. Também contrário ao arquivo. Projeto de lei 7.452, vereador Zeca Bombeiro. Esse projeto de lei 7.452, de autoria do vereador José de Souza Zeca Bombeiro, ementa autoriza a convivência dos avós junto aos netos nas creches públicas e privadas no âmbito do município de Blumenau. O parecer jurídico aponta que o projeto possui vício formal de iniciativa, em razão das providências pretendidas serem, na verdade, atribuições do Poder Executivo e não do Poder Legislativo. O projeto encontra-se, então, integralmente prejudicado e eu voto de forma contrária. Vereador Marcelo Lazzarin. Muito obrigado, senhor presidente. Também contrário. Vereador Jovino Cardoso. Favorável, presidente. Vereador Ricardo. Contrário, presidente. Também contrário e ao arquivo. Abro espaço para os senhores vereadores para alguma manifestação. Se não tiver, está encerrado a reunião da CCJ.